IP, ou qualquer outro protocolo, mas vamos conversar sobre o IP, e é um rótulo relativamente pequeno, né, em número de bits, e o roteamento é feito baseado nesse rótulo. Então, me disse o professor que a vantagem do MPLS é que esse rótulo sendo menor do que o cabeçalho IP, o roteador, o processo de roteamento como um todo, ele seria mais rápido, porque eu teria que ler um cabeçalho menor. Na verdade, o MPLS ele foi criado com essa ideia, com essa expectativa de acelerar o processo de roteamento. Mas, com a implementação, com a melhoria, né, com o improvement, com a melhoria dos protocolos de roteamento, e com a implementação desses protocolos nos circuitos integrados de aplicação específica, né, os chamados ASICs, a velocidade que eu tenho para ler um cabeçalho IP em um rótulo MPLS é praticamente a mesma. Então, o que manteve o MPLS como uma tecnologia viável e utilizada foi a capacidade dessa tecnologia da gente formar as VPNs de nível 3, né, de camada 3. Essas VPNs, elas poderiam ser formadas, a gente poderia usar essa tecnologia antes, mas elas eram muito mais complicadas, porque no roteador de borda, mais à frente vai ter uma figura que a gente vai poder ver melhor. Eu poderia colocar ACLs para proporcionar aquele isolamento de tráfego e de espaçamento de endereço, mas com o MPLS isso ficou muito mais fácil. Então, o MPLS, ele não acelera o roteamento, ele permite um controle maior do roteamento, é verdade, através da engenharia de tráfego, e permite, para as operadoras, principalmente, o isolamento de tráfego necessário para a gente formar essas VPNs. Só uma palavrinha a respeito do MPLS, é outra dúvida que eu já vi ocorrer bastante. O MPLS ele não descarta o roteamento IP. Tá? Então, os roteadores eles ainda trocam, né, com o seu protocolo de roteamento interno, né, o seu IGP, as informações de roteamento, é montada a tabela de roteamento. A partir da tabela de roteamento é que a gente vai fazer a distribuição de rótulos do MPLS. E o roteador vai encaminhar baseado nesses rótulos que ele vai ler. Basicamente, então, o MPLS, com isso, né, com essas propriedades da tecnologia, ele vai permitir que, utilizando a mesma capacidade que a gente teria na operadora, eu possa permitir uma topologia full mesh. Não vai ser necessário a gente ter aí um ponto de concentrador para que todos os circuitos cheguem nesse ponto. Então, como é que o MPLS permite isso? As tecnologias Frame Relay ATM, elas vão operar na camada 2, na camada de enlace. Então, basicamente, tudo que chegar para uma switch Frame Relay ou para um roteador rodando ATM, qualquer coisa, qualquer protocolo de camada 3, tudo que chegar ele vai encaminhar para o outro lado. Já o MPLS não. Na verdade, quando eu estou falando do MPLS, o MPLS tem várias aplicações. Eu estou me referindo exatamente às VPN Layer 3 do MPLS. O MPLS ele vai operar na camada de rede. Então, o que vai acontecer? A operadora ela vai fazer parte do roteamento do seu cliente. O cliente vai trocar com a operadora, através do seu protocolo de roteamento interno, vai trocar com a sua operadora tabela de roteamento. Só que o MPLS, uma tecnologia chamada VRF, cada cliente que a operadora tem vai ter uma tabela de roteamento separada no roteador MPLS. E como é que o MPLS vai poder estabelecer o circuito, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui no site A com o site B do mesmo cliente. Ele vai trocar, através de BGP, ele vai montar uma vizinhança BGP entre os roteadores nas localidades do cliente.
Aqui, só para ilustrar, né, já estou finalizando essa parte das tecnologias, essa parte, antes da gente entrar no backbone da MB propriamente dito, alguns nomes comerciais que as operadoras utilizam para designar todas essas tecnologias. Né? No caso da Embratel, tudo na Embratel chama rede única de dados. E dentro dessa rede única de dados, ela inclui o frame relay, o MPLS e os circuitos dedicados. Né? E ela tem uma rede satélite que hoje em dia chama Infosat Prime. E a operadora Oi, né, o frame relay dela ela chama de Frameway, o MPLS ela chama de VPN VIP, os circuitos dedicados são Data Turbo e Inter, e ela ainda oferece uma tecnologia recente, né, que é o Metro Ethernet. Agora, para finalizar essa parte mais teórica a respeito de tecnologia, só mais um esclarecimento que eu gostaria de fazer a respeito do que é acesso. A operadora, muitas vezes eu vi pessoas tendo dúvida do seguinte: poxa, o MPLS é uma tecnologia tão recente, como é que a operadora está chegando para mim com o modem ADSL para poder instalar o MPLS na minha localidade, no meu distrito, na minha OM? Na verdade, aí entra o conceito da rede de acesso. Né? Esse loop local que vai ter aqui, quer dizer, esse modem ADSL que ele está botando lá é simplesmente para ligar a sua empresa, a sua OM, ao ponto de presença da operadora. Então essa tecnologia aqui, teoricamente, ela pode ser qualquer, desde que ela consiga fornecer o desempenho ou a velocidade que você contratou. Então, isso aqui é que a gente chama de rede de acesso. E do ponto de presença, aí sim, aí a operadora vai botar lá para o backbone dela a tecnologia contratada. Então, passando agora para a gente rapidamente mostrar aqui o backbone da Marinha. Né? A Recim, né, a nossa rede, começou a ser formada a respeito das redes dos complexos navais, dos distritos navais. Né? Uma das quais está representada aqui com o slide da época, né? É a rede aqui do primeiro distrito, ligando o edifício Barão de Ladari com o Tamandaré. E à medida que foram sendo criadas essas redes distritais, né? Essas redes nas nossas localidades remotas, houve a necessidade de se interligar essas redes. E daí é que veio surgir